Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas França e você está no meu canal. E o vídeo de hoje é uma entrevista com ele que é pastor hoje da Igreja Batista no Rio de Janeiro, mas que tem uma experiência muito grande em missões na África. E nós estaremos hoje, portanto, entrevistando a ele, aprendendo um pouco sobre missões. Ele estará compartilhando conosco sobre a sua experiência. E eu gostaria de apresentar a vocês o pastor João Batista. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua entrevista. Amém. Pai do Senhor Lucas, a paz do Senhor a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui na data deste dia de hoje para poder falar um pouco de missões. E eu fui missionário em Guiné-Bissau, na África, juntamente com a minha família. E Guiné-Bissau para nós foi um desafio. Só que antes da gente ir para Guiné-Bissau, Deus já tinha me falado que ia me levar para o campo. Só que não foi do dia para a noite. Isso demorou mais ou menos uns 10 anos. E todo chamado, ele requer de nós uma preparação. Ele requer de nós que nós nos entregamos, que nós negamos a nossa vontade, que nós negamos os nossos desejos. E até então, Lucas, eu não conhecia sobre portas abertas, mas depois eu fui conhecer sobre portas abertas. Que é a instituição de missões, a base de missões, portas abertas. Isso, e nesse tempo, Deus me deu um emprego, Deus me deu um trabalho, Deus me deu um trabalho bom. E até então eu estava trabalhando nessa empresa, minha esposa sempre estudando, sempre buscando. Só que Deus nos deu um trabalho bom, Deus nos deu para dentro de 3 rios, era um salário abençoado. E chegou um determinado momento, a minha esposa virou para o meu pastor, agora o pastor Jaime, que era da Igreja Batista Monte das Oliveiras, e ela chegou e falou assim: chegou o tempo da gente ir para o campo. Só que o meu esposo não quer ir. E eu virei para minha esposa e falei: vou para o campo nada. Vou para o campo para morrer, passar fome, passar necessidade. E então ela chegou diante do meu pastor e ele falou: vamos orar. Então eles começaram a orar. Só que quando a gente tem um trabalho bom, tem uma vida mais ou menos, o que acontece se a gente se apega a ela? Jamais nós vamos atender o chamado. Porque às vezes nós estamos colocando as outras coisas como prioridade, estamos esquecendo do chamado. E a minha esposa orava sozinha. Eu falava para ela assim: tu vai orar sozinha. Minha esposa orou por um bom tempo sozinha, por um bom tempo ela orou sozinha. Só que teve um dia que eu acordei com uma vontade de orar tremenda, um desejo de orar tremendo. E eu já acordei já com o joelho no chão. Só que quando eu comecei a orar, Deus já me levou dentro da África. Em visão? Você teve uma visão? Deus me levou lá dentro, né? Você sentiu transportado? Eu fui transportado para dentro da África. Eu comecei a ver o povo, eu comecei a ver as roupas que eles eram. Eu comecei a ver eu pregando para aquele povo. E então, quando eu acabei de orar, eu virei para minha esposa: a partir de hoje eu começo a orar com você. E ali nós começamos a orar. Nosso pastor pagou um curso de missiologia para gente, pela Nova Horizonte, e pagou um curso de teologia. Fizemos a teologia e fizemos a missiologia. Mas só que eu trabalhava nessa empresa ainda, e era 9 anos e meio. Aí um dia, eu orava com um varão da Deus é Amor, Ferdinando, todo dia 3 horas da manhã. E naquele dia, Deus falou comigo: chegou o tempo de eu te tirar daqui. E eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu já tenho 9 anos e meio aqui, mas eu queria sair com todos os meus direitos. E o que aconteceu? Que aconteceu que Deus me direcionou para mim falar diretamente com o dono da empresa. E eu fui até o dono da empresa e ele perguntou para mim o que estava me levando lá. E eu virei para ele e falei que eu queria um presente. E ele falou: um presente? Ele falou: mas qual presente? Eu falei: que o senhor me mande embora, porque eu preciso ir para a África. E ali ele virou para mim e falou assim: eu não vou te dizer que eu vou te mandar embora, mas eu vou te dar uma resposta mais rápido possível. E o que aconteceu quando foi por volta de 4 horas da tarde, ele ligou para mim e falou assim: João, passa aqui amanhã e assina as papeladas.
E aí tudo começou, foi tudo muito rápido, porque a gente tinha a nossa casa, a gente precisava de uma pessoa para ficar na nossa casa, a gente deixamos uma pessoa tomando conta da nossa casa. Eu tinha as parcelas para poder receber e acabou que uma ficou para trás e nós fomos embora para Guiné-Bissau. E a gente chegando em Guiné-Bissau, África, e ali em Guiné-Bissau é um país que não tem energia elétrica. Então, quem tem gerador tem energia elétrica, quem não tem gerador vai estar no escuro. E também pode até ter a energia de um gerador grande que ele coloca para ter na cidade, mas se você não tiver o dinheiro, não tem como você ter energia. Então agora Deus está nos tirando de uma cultura, nos levando para uma outra cultura totalmente diferente e tudo muito diferente. E aí entra aquela questão do choque, né? O choque cultural. Que a gente sempre comenta, por exemplo, nas aulas de missiologia, que é a questão do choque de realidade. Às vezes a gente já estamos habituados à nossa cultura, à nossa língua, aos nossos costumes, e de repente a gente vai para um lugar que os costumes são diferentes, a língua é diferente, a cosmovisão desse povo é diferente, e tem esse choque, não é verdade? Verdade. E aí você é acostumado no Brasil, você andar a hora que você quer, andar à noite, e às vezes você chega num lugar como esse, você vai se deparar de um local que às vezes é difícil para a gente poder transportar à noite ou andar à noite. Porque você tinha que ter lanterna, era necessário você estar sempre com uma lanterna. E ali a gente fomos para esse país, um país também onde não tem saneamento básico. Mas eu falo uma coisa, Lucas, foi o lugar que Deus nos ensinou. Foi o lugar que Deus nos levou. E chegando dentro de Guiné-Bissau, nós fomos trabalhar juntamente no orfanato chamado Casa Emanuel, onde a diretora de lá era Isabel Johanne, juntamente com a missionária Eugênia, a qual eles são os fundadores da Casa Emanuel. E ali a gente aprendemos muito, porque Isabel Johanne é uma mulher com muita experiência, uma mulher de Deus. Ela é costarriquense e uma mulher que tem muita experiência com Deus, uma mulher que nos ensinava, que nos direcionava. E ali a gente começamos trabalhando dentro de Casa Emanuel, mas também começamos a trabalhar do lado de fora. E do lado de fora a gente começamos a trabalhar com a evangelização. E a nossa igreja ela começou debaixo das árvores, debaixo do pé de manga, onde não tinha teto, onde não tinha parede, e a gente evangelizando, ganhando alma para Jesus. Só que um dia, orando também de madrugada, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim: levanta uma igreja. E eu falei assim: não tenho como levantar uma igreja. O Espírito Santo de Deus falou assim: estende as mãos ao Brasil. Foi nesse momento que Deus ele faz tudo de acordo. Deus permitiu meu pai ter câncer e com 2 anos eu fui ao Brasil. Só que antes de ir ao Brasil, chegou um pastor, que agora um pastor que a gente trabalhava junto na Ilha Peici, e esse pastor virou para mim, pastor Edilson, conhecido como pastor Amã, e ele virou e falou assim: por que você não abre uma igreja? Eu falei: mas não tem como. Ele falou: vamos alugar um anexo. Então ele levou a gente para dentro da tabanca e fomos procurar ali o anexo. Encontramos uma pessoa que tinha o anexo, mas ele só queria alugar um. E eu falei: eu só alugo se for os 2. E ali entramos num acordo, Deus abençoou, alugamos o anexo, tivemos que embolsar, tivemos que colocar o concreto, colocar as portas, janelas. E o que acontece? Com 2 anos eu fui ao Brasil, porque o meu pai estava com câncer. Então eu precisava do dinheiro para poder levantar a igreja, arrumar lá. E nisso eu fui no Brasil, eu fiquei durante 3 meses. Só quando eu cheguei no Brasil, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim: aonde você for, você leva pro teu pai. Porque quando eu cheguei, eu encontrei o meu pai amarelo, sem força para andar, os olhos amarelos, muito debilitado. E nós pregamos em muitas igrejas. E chegou um determinado momento, nós fomos pregar na sede da nossa igreja, que é a Batista do Calvário, Ministério Fonte da Vida, onde o nosso pastor presidente é o pastor Miraci Borges de Lemos. E ali, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim: leva o teu pai para ele orar. A qual era um missionário daqui do Paraguai, que estava lá.
chamado João também. Olha. E João orou pelo meu pai. E dali tudo começou uma nova história, porque o meu pai foi se restaurando, foi se restaurando, foi se restaurando. Quem olhava para o meu pai não falava que o meu pai estava com câncer, porque agora o meu pai já não está mais amarelo, os olhos já não estão mais amarelos, agora ele tem força para poder caminhar, mas ele estava com câncer. Veja que interessante, né? Você estava na África, realizando um excelente trabalho, e de repente teu pai fica enfermo, Deus te traz da África para o Brasil, e a gente às vezes se pergunta, por quê, né? Por que será que Deus tem permitido essas coisas? E quando nós examinamos as Escrituras, nós sabemos que Deus ele tem a sua agenda. Nós agendamos, mas Deus ele tem a sua agenda. Isso se passou com Paulo quando ele queria ir para a Ásia, e a Bíblia diz que o Espírito de Cristo o impediu de descer à Ásia, porque o propósito de Deus era que ele fosse a Coríntios, porque Deus tinha muito povo ali. Então, realmente, nós que vivemos missões, nós que estamos totalmente envolvidos com a obra do Senhor, estamos em todo o tempo vivendo a agenda de Deus, não é verdade? E assim, Lucas, eu preciso fazer uma exaltação aqui. Primeiramente o nome de Deus, mas uma exaltação a Guiné-Bissau, uma exaltação à África, primeiramente por um povo muito forte, um povo muito lindo, Guerreiro, né? Um povo guerreiro, um povo que está disposto, um povo que ajuda no seu pouco que ele tem. Ele ajuda, ele não tem as coisas só para ele. E o povo africano é assim, ainda que ele não te conheça, mas se eles estiverem comendo e você passar, eles falar, vem comer. É uma honra para eles. E a gente aprendemos muito com Guiné-Bissau, porque ali nós vimos Deus curar, ali nós vimos Deus operar, ali nós vimos Deus fazer milagre, nós vimos Deus curar uma mulher e por ela servir os jambacus, servir a feitiçaria. Jambacu seria a feitiçaria? Jambacus, no caso, seria o feiticeiro. Baloba seria, no caso, aqui no Brasil hoje é o centro de Macumba, ou o terreiro de Umbanda, de Quibanda. E ali, naquele momento, nós vimos Deus curar essa mulher, porque ela tinha deixado de servir os irãs, e ali ela deixou de andar e deixou de falar. Mas a gente antes tinha ganhado uma mulher chamada Júlia. Júlia retorna para o caminho do Senhor, era afastada do caminho do Senhor, retorna para o caminho do Senhor. Através de vida de Júlia, a gente conhece a Dona Santa, e ela pede para a gente fazer uma oração na casa de Dona Santa. Só quando eu ia fazer a oração, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo assim, faça 7 dias de campanha. E ali foi 7 dias de oração. Resumindo tudo, Dona Santa voltou a andar, Dona Santa voltou a falar. Mas antes disso ela ficou possessa. Os demônios manifestou nela e ela pulava, ela clicava igual uma pipoca em cima da cama. Mas ali, pela misericórdia de Deus, nós oramos, Deus repreendeu aquele demônio e para a glória de Deus, Dona Santa voltou a andar, Dona Santa voltou a falar e Dona Santa virou para mim e falou assim, eu quero servir a esse Deus que vocês servem. E ali ela virou e falou assim, entra na minha casa, tira tudo. E ali a gente tiramos tudo para a glória de Deus. Dona Santa foi para a igreja juntamente com os seus filhos. Missionário, dentro dessa experiência de batalhas espirituais que o senhor vivenciou na África, qual foi assim, a mais impactante para você, que mais marcou o teu ministério lá durante o tempo que você esteve ali na África? Você pode assim dizer, poxa, essa vai ser inesquecível. A gente tivemos tantas experiências, mas essa experiência, teve uma experiência que eu passei, que a gente passamos, a equipe passou dentro da Ilha Peicis, porque nós fomos fazer ali uma campanha de cura e libertação. E no primeiro dia da campanha eu preguei sobre autoridade, preguei sobre poder. E falei que nós seríamos provados, mas eu não sabia que o primeiro a ser provado seria eu. E quando foi à noite, eu lembro como se fosse agora, 2h40 da manhã. Eu estava deitado dentro do quarto da missão, e na porta do meu quarto eu comecei a escutar passos de gente andando. Só que quando eu fui olhar não tinha ninguém andando. Só que daqui a pouco os cachorros começaram a latir. Daqui a pouco os cachorros começaram a apanhar, eles começavam a chorar. Só que não tinha ninguém batendo nos cachorros. Você não via nada, né? Você não via ninguém. Mas a gente sabia que era os demônios que estavam ali. E naquele momento nós começamos a orar. Nós começamos a orar, só que o telhado da missão é todo daqueles de folha de zinco. E o telhado balançava todo. Eu nunca tive medo de demônio. Trabalhava no Brasil com trabalho de libertação. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi totalmente diferente, porque ali eu pude conhecer o poder do diabo.
Ali eu pude conhecer que realmente o diabo ele tem poder, não tem todo o poder, mas ele tem poder. E ali nós começamos a orar, e aquelas telhas foi parando, e quando foi no outro dia nós estávamos no terreiro tomando um chá que tem na África chamado uarga. Quando tu fala assim, terreiro seria o terreno da casa. Seria um terreno da casa. E ali naquele momento veio 2 jovens e disse assim para nós assim, o Jambacus mandou dizer que vai colocar uma cerimônia no mesmo dia da campanha de vocês. Naquele exato momento houve um temor no coração do pastor. Ele queria parar e eu virei para ele e falei assim, não pastor, nós não vamos parar a campanha porque maior que está conosco. E fizemos a campanha e foi muita bênção, Deus operou, Deus trabalhou assim de maneira muito especial, de maneira gloriosa, que muitas vidas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Uma outra experiência também que marcou muito a minha vida foi ali na ilha de Uracane. Ilha de Uracane, a gente tinha uma irmã chamada Mamãe. Mamãe era uma mulher de oração. Mamãe orava de verdade. Mamãe, ela tirava tempo para orar. Mamãe tinha um calo na testa e tinha calo no joelho, porque na posição que ela ajoelhava, ela passava 2 horas orando, 2 horas e pouco orando. E ali toda vez que a gente saía juntamente com a equipe, a gente acordava 5 horas da manhã, a mamãe já estava já orando, intercedendo pela gente, pedindo pela gente. E nós oramos dentro da ilha, nós pregamos dentro da ilha, ganhamos alma para Jesus dentro da ilha. Mas quando chegou na última ilha, que a gente tinha pedido régolo para a gente poder... O régolo seria, no caso... Tipo um líder, né? É um líder, porque... A tribo daquele povoado. Conforme uma igreja ela tem um pastor, tem a tabanca também, ela tem um régolo que ele manda, que tudo que tem que fazer tem que se passar por ele. E ele tinha permitido a gente pregar. Só que quando nós fomos pregar, foi numa sexta-feira, estava juntamente com o pastor Beto, e nós chegamos lá, o régolo não estava, mas o segundo estava. Então começamos a tocar o tambor, o povo foi vindo, e naquele exato momento nós começamos o culto, um culto muito alegre, um culto muito festeiro. África é festa, varão. Africano louvando, se as pessoas não tiveram um discernimento de espírito, porque a cultura é totalmente diferente, vai falar, tá cheio de demônio, não é demônio. É alegria. É a cultura da África. Então, o que acontece? E ali naquele momento, chegou o meu momento de eu pregar. Chegou o momento de eu anunciar Cristo. E o que aconteceu? E naquele momento, quando eu comecei a pregar, apareceu um homem de meia estatura, de estatura pequena. E aquele homem não queria que eu pregasse de jeito nenhum, porque ele queria que eu pregasse no meu dialeto, no dialeto deles. Até então eu não sabia falar o dialeto, eu tinha um tradutor que agora é o pastor Beto. Mas aquele homem pulava e as pessoas tentavam tirar ele, ninguém conseguia tirar. E eu olhei aquela situação, eu virei e falei assim, pastor Beto, traduz para eles, diz para eles que eu não vim aqui trazer guerra, porque guerra acabou com Guiné-Bissau, guerra acabou com família, acabou com paz, acabou com tudo que eles tinham. Diz para eles que eu vim trazer aqui algo que pode mudar a vida deles, pode mudar a história deles. E aí naquele exato momento eu vi Deus, porque eu tinha parado de pregar. Aquele segundo régolo veio, segurou no meu braço e me levou para o meio do povo. E falou para mim assim, então vem falar o que você tem de importante para poder falar para nós. Só que antes de eu ir falar para eles, Deus ele nos deu uma autoridade muito grande de poder pregar, porque até então, e eu falava assim, Deus, eles não querem que eu prego, ele não quer que eu prego. Só que naquele momento apareceu um homem com cabelo grande, igualzinho o Bob Marley, E aquele homem colocou a mão assim nele, assim, abraçou ele e saiu levando ele. Aquilo me chamou a atenção porque aí foi a hora que eu indaguei a Deus, dizendo assim, Deus, mas por quê? Tentaram tirar eles e não conseguiram. E de repente apareceu assim. E apareceu esse homem sozinho, tirou ele. E o Espírito de Deus falou assim para mim assim, porém eu, o teu Senhor, dou ordem aos meus anjos, ao teu respeito, para que te livre e te guarde. Amém. E ali Deus me deu autoridade e voltei a pregar, irmãos. Aí, quando eu voltei a pregar, eu voltei pregando, pulando, falando em línguas estranhas. Resumindo, hora do apelo, mais de 30 almas para Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus, que bênção, que vitória para o reino de Deus. É verdade.
Inclusive, missionário, vocês têm falando a questão de idioma e dialeto. Quais são os idiomas que Guiné-Bissau e as regiões que o senhor trabalhou falam? Fala mais de um idioma, dois? São felupe, são mandiaco, são mandinga. Eles falam pepel. O português de Portugal, mas tem os dialetos, né? Fala de cada região, cada povo. É muito fácil você tá aqui do lado direito, aqui ser um dialeto, você ir numa outra aldeia, um outro dialeto. Então são vários dialetos, dependendo do lugar que você for, você levar um tradutor, se você não saber falar o dialeto daquele lugar. E quando você sabe falar o dialeto, tudo se torna-se mais fácil. Tudo se torna-se mais fácil. Agora, missionário, hoje o senhor está como pastor da Igreja Batista ali no Rio de Janeiro, e o senhor deseja ainda retornar à África? O seu coração ainda ferve para o retorno para lá? Pergunta muito boa. Pergunta muito boa, e eu acho que cada um ele tem que saber o seu chamado. Igual hoje nós estamos no Brasil, e hoje nós estamos dirigindo uma igreja, mas o coração ainda é missionário. O coração ainda é de campo, os pés ainda é de campo. Não se eu estiver na minha igreja eu não esteja fazendo uma missão, mas só quando eu olho para o campo eu vejo que o campo necessita, porque no Brasil nós temos muita igreja, no Brasil nós temos muitos crentes, no Brasil nós temos muitos pastores, nós temos muitas pessoas que se titulam missionários, mas nunca foram para o campo e nem querem ir para o campo. Só que quando a gente olha para missões, porque você pode fazer missão cultural e transcultural, alguns trabalhos dentro da tua cidade, mas vai ter alguns que Deus vai te chamar para ir para outro lugar. Então, assim, meu coração ainda é um coração missionário, meu desejo ainda é alcançar Angola e Moçambique para a glória de Deus. Agora sim, pastor, rapidamente, fazendo um translado de África para Paraguai. Nós estamos aqui no Paraguai, na cidade de Maurício José Trotti, que é uma cidade que pertence ao departamento de Guairá, e nós tivemos o prazer e a honra de receber o missionário e sua família aqui conosco. Ele já está aqui há alguns dias, realizando alguns trabalhos e recorrendo todo o campo. Ele está hospedado aqui na casa do pastor presidente, em Maurício José Trotti, mas está recorrendo todo o campo. Já esteve na cidade de Natalício, Talavera, em Botre, no povoado de Aperiati e tantos outros povoados, realizando alguns trabalhos de evangelização, de pregação e etc. E nós temos acompanhado o seu trabalho aqui, tem sido uma bênção para a glória de Deus. Onde ele tem ido, tem sido vitória. Gostaria que você falasse rapidamente, para nós estarmos terminando a nossa entrevista, a sua experiência aqui no Paraguai, o que Deus tem ministrar no teu coração, o que você tem visto e aprendido, o que você pode assim comentar nessa sua visita aqui ao Paraguai. Primeiramente, assim, para mim é uma honra, né, poder estar aqui dentro do Paraguai, e um lugar que eu nunca pensava de estar, mas Deus nos trouxe aqui. E olhar para o Paraguai, a gente vê que é um lugar que precisa muito de obreiros. Precisa de homens valentes, porque Paraguai tem que vir homens que sejam valentes, pessoas que tenham a certeza do teu chamado. Porque fazer missões dentro de Paraguai precisa de disposição. Porque eu tenho acompanhado o pastor Renilton, eu tenho visto o quanto ele se dá e o quanto ele se entrega, né, de estar percorrendo, né, os vilarejos, as aldeias, para poder pregar, e às vezes tem que ir 12 quilômetros, 15 quilômetros, 16 quilômetros, e se você não for chamado, realmente você abandona. Eu vejo duas coisas, tanto quanto Guiné-Bissau quanto o Paraguai, eu vejo duas coisas iguais, porque a distância, o povo não mede distância para poder ir adorar a Deus, para poder servir a Deus. Eles querem adorar a Deus, eles querem servir, eles vão andar 4, 6 quilômetros. Tão igual. Então, para mim, assim, é algo igual. Eu olhar para dentro de Paraguai, olhar para dentro de Guiné-Bissau, a facilidade para você ter um veículo, para você se deslocar, para você fazer o trabalho, eu acho que é mais fácil, porque tem muitos missionários, né? Tem ali o táxi ali na porta da casa que passa, tem o toca-toca que passa, então você tem tudo. Aqui, se você não tiver o veículo, se torna difícil de você se deslocar, porque as distâncias também são grandes, são longe,
né? Igual hoje nós estamos aí, nós estamos deslocando por causa do carro do pastor Renilton, né? A gente andando aí 12, 15, 16 quilômetros para poder alcançar os campos, trabalhar. Sendo que dentro da África também, se a gente pega um toca-toca para a gente poder, vou tirar aqui para dentro da Ilha Peicis, igual a gente ia, até ali na beira da entrada do mar, a gente tem que pegar uma canoa para poder ir lá para dentro. Só que depois lá para dentro, se não tiver um motocarro lá, é 12 quilômetros que você tem que andar também para poder ir para a missão. Isso daqui me chama atenção, pastor. Só que me chama atenção, sabe por quê? Porque no Brasil nós temos veículos para a gente poder deslocar, temos veículos para a gente poder visitar as pessoas. Ou seja, nós temos coletivo, temos metrô, temos táxi, temos mototáxis, temos... Nós temos tudo. E às vezes nós desprezamos. Eu costumo dizer uma coisa, não para ofender os pastores, mas eu costumo dizer uma coisa: os pastores brasileiros precisavam ir em Guiné-Bissau ou ir em um lugar da África pobre para poder ver as necessidades dos pastores, as dependências dos pastores, as carências dos pastores, porque nós podemos ajudar, varão, e às vezes nós não ajudamos. Sabemos da necessidade, sabemos da dependência e nós não temos o olhar de misericórdia. Então, eu queria falar para os meus pastores que estão me vendo, de repente não vai nem gostar, mas abra o teu olhar de misericórdia, estenda as mãos para os campos que precisam, atenda às necessidades daqueles que estão lá, porque se Deus nos abençoou, é para a gente também poder ajudar aqueles que precisam. Então faça missões, não somente orando, mas ofertando, contribuindo e indo ao campo missionário. Se não pode ir ao campo missionário, envie alguém ao campo missionário, porque o campo precisa. Amém, glórias a Deus. Missionário, últimas considerações finais. Nós temos uma instituição missionária chamada Centro Missionário Ágape, que é a nossa base de missões, que me enviou ao Paraguai para estar aqui trabalhando. O Ágape, ele tem realizado alguns trabalhos tanto na Bahia, em Salvador, onde tem a sua base, como também em Guiné-Bissau, na África, em alguns lugares também, em outros lugares também. E nós temos também seminaristas, né, que estudam teologia, missiologia. Eu gostaria que você deixasse algumas palavras de considerações, de conselho para esses aspirantes que desejam fazer a obra missionária. Qual é o conselho que você tem para eles? Meu amado pastor Lucas, o que eu tenho para dizer para os meus irmãos, a primeira coisa é você ser chamado. Porque uma coisa é eu querer, outra coisa é eu ser chamado. Porque quando eu sou chamado, eu sou vocacionado para algo, aquilo que Deus me chamou e me vocacionou vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Segundo, é se preparar. Você precisa se preparar, né? Se preparar na missiologia, se preparar na teologia, sendo que lá no campo, lá vai ser o real. Lá vai ser o real. É lá que vai fazer você crescer. Mas você vai precisar da missiologia, você vai precisar da teologia, procurar saber qual é a cultura daquele lugar, o que você pode falar, o que você não pode falar, como que você tem que agir, qual tipo de roupa que você tem que usar. Procurar não levar a sua cultura, irmãos, guarda isso aqui. Procurar a não levar a sua cultura para dentro de uma outra cultura. Querer mudar a cultura dos outros a troco da tua cultura. E quando a gente quer trocar a cultura dos outros, aí que se dá mal. O trabalho não tem como crescer, o trabalho não tem como prosperar, porque eu estou querendo colocar uma outra cultura dentro de uma cultura. E precisamos estar preparados. Preparado não somente na teologia, na missiologia, mas com a vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de busca, uma vida de clamor. Sabe por quê? Porque os mesmos demônios, se você está no Brasil, você está aqui, se você chega num campo missionário, os demônios são diferentes. As potestades, né? As potestades são diferentes, os principados são diferentes, você sente o peso. Então é necessário que você esteja preparado para poder entrar naquele local que a qual Deus está te levando lá. Então essa seria a minha palavra de conselho para os meus irmãos, né? E viver na terra que Deus te levar,
como se fosse a sua terra. Porque foi assim que Deus falou para mim também, porque até um tempo, pastor, eu ficava assim, só pensando nas coisas do Brasil, nas coisas do Brasil, nas coisas do Brasil, nas coisas do Brasil. Chegou um tempo, Deus usou um pastor para falar comigo: viva nesta terra como se fosse a tua terra. Esqueça do que ficou para trás e viva nessa terra. A partir do momento que eu comecei a viver naquela terra como se fosse a minha terra, Deus fez assim, ó, cresceu. Amém. O nome do Senhor foi glorificado. Glórias a Deus. Queridos amados irmãos, você está assistindo a entrevista com o missionário João Batista. Sou muito agradecido até aqui por você estar nos assistindo. E eu gostaria de pedir ao Senhor para estar orando, agradecendo a Deus e abençoando os nossos irmãos que estão nos assistindo. Mas antes da oração do missionário, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e compartilhe também esses vídeos para que possa contribuir com nosso trabalho missionário, um canal missionário, e nós contamos com a tua ajuda também. Amém? Missionário. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, bendizemos, enaltecemos, ó Deus, teu nome. Sim. Te agradecemos, ó Deus, pela data deste dia, que a qual o Senhor nos permite, ó Deus, estar aqui, ó